É isso aí, bitcoinheiros! Estamos aqui hoje com convidados muito especiais aqui. Júlio Santos, já é conhecido da casa, já esteve aqui pelo menos, né, 2 vezes, acho que até mais, até com o parceiro do Tapa da Mão Invisível também, o Paulo Fux, né, também esteve aí para conversar com a gente, mas especialmente, né, esteve aqui conversando com a gente sobre Private Law Societies, Sociedades de Lei Privada. É um projeto aí que você está levando, já tem que um ano, mais de um ano já, né? Um ano, quase Em 2 maio vai anos. fazer dois. Em maio vai Dois fazer anos agora em dois. maio. E que a gente já conversou bastante, né? Ou seja, sobre a origem desse conceito de sociedade de leis privadas, como vocês tentaram, no início, na primeira conversa que a gente tem aqui no canal, vou deixar os links na descrição, sobre exatamente a ideia, né, da sociedade de leis privadas, como funcionaria isso. Depois teve uma outra conversa que era uma implementação possível, né, que vocês estavam caminhando para um caminho que era ligado aí com a BISC, né, Era e inspirado na BISC. inspirado na BISC, na DAO, né, da Sim. Organização Autônoma Descentralizada, um O token, monstro. uma coisa monstro, exatamente, um projeto grande. E, enfim, eu quero que você conte, né, pra gente. A gente parou aí, né, na nossa última Isso. conversa sobre o projeto Private Law Society. Exatamente. E hoje a gente está aqui também com o Marcos, né, que Aham. apareceu é, depois aí dessa conversa. Acho que você assistiu essa conversa, é isso? Exatamente. Eu assisti vocês aqui mesmo no Bitcoinheiros, o do último episódio que teve ali sobre a Private Law Society. Eu vi, entrei no Discord, entrei na reunião lá, e agora comecei a desenvolver também ali no protocolo. É isso aí. A história foi Bem-vindos, muito bacana. bem-vindos. Valeu, valeu. Conta Muito aí, bom Júlio, estar conta aqui. pra gente, então, como é que anda o projeto. Deixa eu botar o Marcos na fila do pão aqui também, né? Isso, Aproveita e o Marcos coloca o caiu Marcos, aqui, né? apresenta ele pra gente com Também mais, de figurinha. com mais, com a honra que ele merece, né? Com a honra, com muita honra. O, Primeiro eu tenho que agradecer vocês, né? Esse projeto foi meio que uma loucura, assim, que eu botei no ar com alguns amigos ali, para começar a discutir uma sociedade de leis privadas. Lá naquele primeiro episódio que eu vim aqui, eu expliquei bem, né? Por que botar um projeto desse no ar? Tipo, não é nada tirado da cartola, assim, uma coisa. Tem um monte de libertário ao redor do mundo pensando nessa mesma coisa, entendeu? Então, assim, não é nada fora da casinha, tanto é que a gente vai falar sobre isso. O quão consolidada é essa ideia totalmente descentralizada, mas ela é consolidada, porque tem várias pessoas aleatórias que têm a mesma ideia. É bizarro, assim. É tipo, Sim. a gente tá chegando naquela conclusão, com a devida vênia ao O Satoshi, Vilela. a devida vênia ao Satoshi, porque o Satoshi, ele descobriu o Bitcoin naquela discussão, né? Ele inventou e descobriu o Bitcoin. Ele descobriu o Bitcoin. Aparentemente, a gente está descobrindo a Private Law Society, porque tem muita gente chegando numa mesma solução. Daí tá, Hum, naquela primeira conversa que eu vim aqui, eu botei só a ideia no ar, eu só tinha ideia no ar. E daí, por causa do vídeo de vocês, eu achei o choque, né? O choque que veio aqui no segundo episódio, né? Que eu vim aqui, que a gente estava com a ideia de botar um protocolo no ar que tivesse uma DAO inspirada na BISC, né? Só que o projeto é bem difícil. É tu botar um elefante para caminhar, assim. Botar um elefante para correr. É muito difícil. É muito difícil tu empurrar o elefante, porque ele era muito grande. Era um projeto que se propunha a muitas coisas, né? Depois daquilo dali, o choque ele teve provavelmente alguns problemas pessoais, que eu nunca conheci o choque também. É tudo. O único que mostra a cara que sou eu, porque o resto do pessoal faz o certo de não mostrar a cara. Eu e o Racher que fizemos uma coisa errada. Uns cagão, né? Que O não mostra a Zé. cara. Os retardados que mostram a cara. Mas o choque ele teve que sair, teve que se afastar do projeto e foi numa época mais ou menos que a gente estava questionando a DAO, né? Seguir ou não na DAO. E por coincidência, entrou o Marcos naquela época por causa do vídeo que eu fiz com vocês aqui com o choque. Então, ele Tá. entrou lá no nosso Discord e o Marcos botou uma ideia no ar que era uma ideia que estava meio que paralela, só que ninguém dando muita importância, que é botar um protocolo sem DAO no ar e aí com a solução de múltiplos árbitros, porque a DAO solucionava um problema de exposição dos árbitros, que a gente não tinha uma solução sem DAO,
que a solução de múltiplos árbitros resolveria, que é o que a gente vai explicar para vocês aqui no decorrer da conversa. Daí o Marcos botou o protocolo no ar, e o protocolo já está rodando, entendeu? O negócio foi bizarro, assim, porque é algo muito mais leve, é um protocolo simples, de multisig, de Bitcoin, utilizando identidade via Nostr. E aí que chega o Marcos, e o Marcos que programou isso aqui tudo que está rodando hoje. O Marcos e mais uma galera que está lá junto no nosso Discord, que ajudou o Marcos a fazer isso, mas esse é o contexto Exato. geral. Exato. Sensacional. E faltava o Noster, né? O Nostr também era uma parte aí do que faltava. Fala, Marcos, desculpa, eu não quero Tem te identidades. cortar. Sim, sim, como ele falou aí, eu cheguei, eu vi que aquilo tava virando monstro, né? A DAO e tal. Eu cheguei e falei, cara, isso aí vai demorar tempo demais, por que que a gente não faz algo mais simples? E o Júlio meteu um, beleza. Daí eu comecei a desenvolver. Comecei a desenvolver, mostrar minha ideia. Eu fiz alguns protótipos e hoje a gente já tem algo funcional, né? Que tu consegue já usar, tu consegue colocar os árbitros, colocar o colateral e já tá funcionando, né? Não tá, claro, como a gente queria perfeitamente ainda, mas já é algo que é usável, né? Tu consegue usar para um contrato real já. É isso, esse é o ponto que nós estamos. Você Estamos lá já, toda quinta-feira se reunindo para discutir sobre o protocolo, tá sendo bem legal. inclusive, né, eu tive uma vez lá no Bitcoin Discord, o Marcos tá lá também no Bitcoin Discord, ele tava lá, como é que fala, evangelizando, né, mostrando pro pessoal, testando com o pessoal lá, é, fazendo o pessoal entrar, testar também. Então é bem interessante, todo mundo que tá interessado aí. Agora vamos fazer, né? Vamos hoje colocar a mão na massa para o pessoal entender, né, como seria um contrato. A gente de repente simula aqui uma situação, né? O que seria um contrato privado entre duas pessoas, que necessidade, qual é a necessidade, né? E como a gente poderia suprir ela com esse protocolo aí que vocês estão desenvolvendo com essa ferramenta. É um protocolo, né, essencialmente, que qualquer pessoa depois pode implementar de maneira diferente ou não sei. Conta pra gente aí, né, o que é, né? O que vocês estão desenvolvendo? Quando eu comecei a desenvolver, eu tinha feito. Era só um site, né? E depois, acho que foi, sei lá, um mês ou 2 meses atrás, eu separei esse site, né? E uma lib, né? Uma library, para quem é programador aí. Que é basicamente algo que tu consegue pegar e colocar em qualquer aplicação que tu quiser, né? Então tu poderia usar. Tanto é que eu até já fiz uma aplicação para testar isso, né? Eu fiz um marketplace, por exemplo, para testar. E aí, nesse marketplace, tu consegue, sei lá, quando tu faz um pedido, ele já gera um contrato da PLS. Aí tu consegue exportar esse contrato e usar em alguma outra aplicação que use o mesmo protocolo, né? O negócio tá rodando num site, né? Mas ele não necessariamente precisa. Só para quem é leigo em tecnologia, que nem eu, assim, né? O negócio tá num site, mas não necessariamente ele é aquele site, né? Ele é um protocolo. Eu, que sou completamente leigo nisso, eu fui lá no GitHub do projeto, fiz download dele, dei os executáveis aqui, fiz um manualzinho, um cara me ajudou como fazer os executáveis dele, e rodei na minha máquina, sem usar um site. Então, assim, ele tá completamente descentralizado, ele não tá num servidor, ele não é uma sidechain rodando, nada. São protocolos que se conversam para poder assinar este contrato que gera uma multisig. Dentro dessa multisig se coloca os colaterais e o arranjo que foi feito no contrato ali de partes e árbitros conseguem determinar depois, caso haja uma disputa, para que lado vão esses colaterais, gerando o enforcement, né? Que é a grande sacada de ter um contrato, né? Tu tem que ter um contrato que o árbitro que as partes escolheram possa ter a força suficiente para mandar naquele contrato, que são os colaterais em Bitcoin. Né? Tudo funciona aqui por causa do Bitcoin e por causa do Nostr. Né? Não tendo Bitcoin Nostr, não funcionaria. E tudo, então, deveria estar sobrecolateralizado, certo? Sim, tudo é Sempre. colateralizado. Aquela primeira conversa que eu tive com vocês aqui, que é a ideia que foi o Reicher e o Becas que me falaram, não, o negócio é com colateral, né? Porque eu jurava no início lá Uhum. que reputação seria algo funcional. E não, reputação não é funcional, entendeu? E Uhum. É uma segunda não camada, para né? isso, pode ser uma segunda camada Uhum. futuramente, depois que a pessoa fez vários contratos, a reputação pode ser algo valioso para ele. Eu não vou queimar aquele meu
aquele meu Sua chave chave nossa nossa. TR, é. Eu não vou queimar minha chave nossa porque eu já criei uma reputação, entendeu? Mas Sim. é outro game. Tu vai jogar entre duas pessoas de reputação alta, elas vão jogar entre elas, entendeu? Daí pode jogar com colateral baixo. Mas é outro game. Quando não se tem Uhum. reputação, precisa do colateral. Isso é fundamental. E o negócio tá todo rodando com colateral, velho. Reputação seria, no caso do Nostr, seria a quantidade de followers, talvez, né? Não, Não, Ou tem não. outra métrica? É que Qual assim, seria a não métrica? existe. É que não existe nenhuma métrica objetiva assim de reputação, né? Tem várias Então, métricas que você por pode isso. usar, mas nenhuma delas são realmente muito boas. Até porque, sei Certo. lá, vamos dizer que tu usa dinheiro como reputação. Como isso também não é uma métrica tão boa, porque tu pode simplesmente, vamos dizer, tu faz duas identidades que ambas são tuas e tu coloca o dinheiro ali nesse contrato, né? Não tem como a Uhum. gente saber, porque isso é privado, né? Então, qualquer pessoa também pode criar uma pubkey, né? Então, porque isso que o Marcos está falando é o seguinte, né? Os contratos feitos na PLS, eles são privados o texto do contrato. Só as partes e o Uhum. árbitro que possuem o texto daquele contrato, né? E se uma delas quiser divulgar, divulga, daí vai pro risco, né? Mas o JSON, que é o arquivo que é gerado ao fim da assinatura, tu poderia comprovar que tu está num contrato, que esse contrato possui colaterais, porque tu consegue comprovar pelo JSON ali quais são as partes, quem é o árbitro, e pela multisig tu consegue saber quanto que tem de colateral, ou se esse contrato já acabou, se ele já não tem mais colateral. Tu conseguiria gerar uma inteligência em torno disso, numa segunda, terceira camada, pegando esses JSON, caso a parte queira divulgar o seu JSON, né? O arquivo ali que é o código do contrato, né? Para quem Em lê caso isso. de disputa, né, geralmente seria essa divulgação, talvez para, né, tentar gerar Não, alguma eu tô comoção pensando mais em pública, gerar uma reputação, também, baixar, pode reduzir a ser. reputação, mostrar Exato. provas de que está acontecendo algo errado, enfim, coisas do estilo, né? Um árbitro que jogou sujo ali, caso o árbitro. Ah, tu vai conseguir expor o árbitro, porque tu consegue a chave desse Tem a árbitro, chave julgou dele, é esse ele que contrato. assinou, ele que fez essa. Exato. exato. Eu até gosto de falar que ele é privado no sentido mais do Cypherpunks, em que tu pode mostrar isso pra quem tu quiser. Tu consegue mostrar isso pra quem tu quiser pelos motivos que tu quiser, né? O contrato é entre as partes, e se eles tiverem alguma necessidade, por exemplo, queimar a reputação de um mau árbitro, eles conseguem, né? Mas, por padrão, ele é só de quem tá interessado, né? As partes que estão dentro do contrato. E pode surgir um monte de coisa em cima disso, um monte, né? Porque tu para pra pensar. Pensa de uma parte que com o tempo ficou. Uma parte, uma chave nossa, lá, um usuário, sei lá como é que a gente chama ele, uma chave nossa, que criou uma reputação muito alta. Um cara muito conhecido, muito famoso, ele tem um ele posta muita coisa, ele ficou famoso, cara, um cara respeitado por muita gente, né? Eu consigo comprovar que eu fiz um contrato com esse cara, por exemplo, e eu posso surfar na reputação dele, né? Porque eu consigo comprovar. Eu posso botar o JSON ali, eu fiz um contrato com esse contrato está vigente até hoje, eu não tenho disputa com esse cara, não tem disputa, eu não consigo provar, mas eu consigo provar que o contrato não foi encerrado até o fim, até onde está rolando. Então, ok, eu tenho uma reputação, eu tenho um contrato com esse cara que é foda, entendeu? Existem várias outras aplicações que conseguem fazer em cima disso. Aí vai Web da of criatividade Trust, assim, humana. né? Um Mas web of dá para trust, né? ver, dá para Uhum. seguir se houve litígio, Se isso, o isso é árbitro. visível. Não, depende do processo do árbitro, né? Porque cada árbitro vai dizer, provavelmente o mercado de árbitros, vai surgir um mercado de árbitros, né? O grande mote aqui é tentar surgir no mercado de árbitros e árbitros terem reputações a ponto de serem contratados para determinada coisa, né? Esse árbitro que a gente vai que vai surgir nesse mercado, provavelmente eles vão criar os seus processos. Não existe um CPC, como se fala no Brasil, né? Um Código de Processo Civil, de como ocorre o processo, né? Não há um código de como ocorre o processo. Cada árbitro vai ter o seu. Eu vou dizer, quando eu pegar esses clientes, eu vou dizer, se ocorrer um litígio, eu vou agir assim, 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 assim. O árbitro vai dizer o que ocorre. E se isso vai se tornar público ou não, faz parte do processo dele, entendeu? Provavelmente não. Eu acho que não. Mas poderia. Poderia. Esse tipo de contrato eu só faço se for público. Eu vou deixar liberado aqui para Eu todo não mundo, sei digo lá. o contrato público, mas o ter havido litígio. Talvez. Isso não está no código. O código não mostra se teve litígio, né, Marcos? A gente sabe se o Litígio. árbitro assinou depois, né? Assim, o que a gente tem ali, a gente consegue saber a assinatura, né? Tu tem a assinatura de todas as partes ali. E
Mas do spend, na eu real- consigo saber quem assinou o spend ou não? Tu consegue. Se tu tiver o contrato, tu consegue. Se tiver o Consegue. Por JSON, tu consegue. exemplo, eu Peraí, vou peraí. reformular. Vamos mostrar um exemplo, Becas, de repente, e aí a gente, Tá bom. vendo na prática como eles, como é feito, a Tá, gente vai vendo vai tirando as dúvidas na hora. Acho que vai ser mais, até pro pessoal, mais visual, né? Porque a gente tá entendendo, a gente já entende, né? Entendível. Mas o pessoal, acho que em casa aí que tá escutando, talvez ainda tá meio perdido. Seria legal dar esse suporte aí visual né, Perfeito. Marcos, a gente vai ter que ter 2 usuários, 2 partes, pelo menos um árbitro, né? Aham. Como é que a gente faz o Será que árbitro? alguém vai querer? Qualquer Ô, coisa eu Becas, posso. você quer ser árbitro ou Reicher? Algum dos dois aí querem ser árbitro? O que eu preciso fazer? Precisa entrar no site, Entrar né? no É, site e baixar algumas coisas, fazer. Ixi, eu acho que eu se não ele vou conseguir nessa tiver. máquina. Se Assim, você puder, baixar. Não, Não Todo não mundo precisa baixar. agora necessariamente aqui. baixar. Não precisa necessariamente baixar nada, né? Ah, Tá. é, Assim, não, a é. gente. Ou Não, então, JSON, Marcos, sei um lá, de que nós se pode ser passar. os 2 usuários, entendeu? Para Pode ser, facilitar. pode ser. Um de nós pode ser 2 usuários, só para deixar mais clean aqui. Pode ser, pessoal? Acho que talvez seja mais. Pode ser? Pode ser mais Vocês dinâmico. que estão por dentro do Flow, talvez fica mais fácil. Uhum. Sim. Beleza. Aqui, deixa eu pegar a aba aqui. Tá, tu compartilha a tela então. Aí, boa. Olha lá, estamos vendo aí a tela do Marcos. Ok? Então, assim como tá, né? Aqui tu pode escolher a rede, a gente vai fazendo a Bitcoin Testnet. A gente também já tem suporte a Liquid, para caso tu queira fazer um contrato gastando menos com taxa, sei lá. Vai que Uhum. pega alguma coisa com Ordinals e $10 de taxa, daí não fica viável, mas enfim. Tem um guiazinho aqui, se quiser ver depois. Sim. Mas a gente já vai Não, direto pô, na peraí. $10 de taxa é viável, né? Depende do contrato, depende. Se você vai fazer depende do contrato contrato. para besteira, é verdade, $10 não sai, mas também não precisa fazer contrato, né? Se pagar $10 não dá, não, sei lá, né? Pô, Nós fizemos um contrato na é um- mainnet. pra que você vai fazer um contrato que pô, nem $10 está disposto a pagar nele? Nós fizemos um contrato na mainnet que o contrato tinha de colateral R$ 18, né, Marcos? Acho que era isso, né? E daí Primeiro a gente. contrato na mainnet que a gente fez pra testar. E daí de taxa foi R$ 12. Então, nesses testes você termina, exato, para fazer teste, tem razão, mas na prática, depende, né, Sim, da sim. taxa, ou seja, vai ser econômico porque vai ser interessante participar desse sistema. Sim. Eu imagino que deve ser legal pra tu fazer coisas, sei lá, de aposta e tal. Eu aposto no preço do BTC daqui a tanto tempo, enfim. Deve ser legal fazer esse tipo de coisa aqui mesmo. Seria Enfim, econômico, sim. de vago, né? Então, a gente vai na parte de criar contrato. Então, aqui, ele vai... Eu não sei se vocês estão vendo na real. Ele abriu minha alb aqui. Não, a Albi não Não. aparece, só o seu browser. Então Pois ele é, eu já, teria que compartilhar na... Calma aí. a tela Compartilha a inteira. tela. Não sei se você consegue. Sim. Tá aí? Aham. Uhum. Aí, ok. Então, ele mostra aqui, Albi, ok? para quem Vou não conectar. entende, acho que tem que explicar o que é Albi, né? Albi. Então, a Albi, ela é uma extensão de Nostr, né? Tem várias dessas extensões de Nostr. É simplesmente um jeito para tu não ter que ficar colocando tua chave privada de Nostr em todo o site, né? Tu deixa ali na extensão da Albi, e aí, ao invés do site te pedir a tua chave privada, ele simplesmente conecta com a extensão. Então é mais Ok. seguro usando assim. Então, automaticamente, quando você entra na página, abrir um contrato novo, cria um novo contrato, vai abrir a sua Albi, você vai conectar com a sua carteira, né? Vai permitir que o site leia a sua chave pública e Então, ok. ok. E aqui, na hora de criar os contratos, tu escolhe quem que vão ser os clientes, né? As partes do contrato. Então, eu colocaria eu mesmo aqui. E vamos ver o Júlio, né? Então, eu e o Júlio aqui estamos Vocês viram ali, como... quando ele selecionou, apareceu todas as pessoas que ele segue no Nostr, né? Então ali, Uhum. daria para ele mandar para aquelas pessoas famosas ali, que Exato. eles não receberiam nada, né? Exato. Aí poderia ter mandado Exato. para eles. E aqui, como... Aqui quem que vai ser? Vai ser o mesmo? Eu acho que vamos criar uma outra chave, né? Porque a pessoa não necessariamente precisa ter Nostr, né? A gente tá falando aqui que a gente tem chave Nostr, mas ela não precisaria ter Nostr. O próprio sistema aqui cria uma chave padrão no formato Nostr para quem não tem Nostr. Eu acho que Exato. poderia criar um outro usuário aí, né, Marcos? Eu vou mostrar aqui como é que é.
caso eu tivesse, por exemplo, aqui eu tô sem ALB, porque é uma guia anônima, né? Uhum. Se eu vir no Credit Contract, ele vai falar aqui que é recomendado usar uma extensão tipo, tipo ALB, mas ele já gerou um key pair pra mim, né? Então ele salvou aqui pra mim. Vou salvar aqui ele do lado. Um bloquinho de nota. Ah, ok. Você fez o key pair, é uma chave pública, uma chave privada de Nostr, né? Para quem não sabe. Isso. A chave privada fica contigo, você não vai colocar no site de volta, né? Por mais que ele gerou aqui, no caso é só para teste, né? O ideal é que você gere a sua chave com segurança, no seu esquema, offline, enfim, como no seu No caso, se eu esquema. entrasse aqui, ele ia mostrar, né? A private key aqui, a public key aqui, Uhum. enfim. Ah, ele fica com a chave, ok, com a chave privada. Sim. Esse aqui é o perfil da pessoa, né? Ok. Enfim, eu vou tacar ele aqui pro lado. E aqui, como ele gerou essa chave, né? Eu viria aqui, né? Pegaria essa chave aqui. E eu vou tacar ela aqui. Select from aqui. E aqui. Certo? Para pensar num contrato real que está sendo feito, né? Eu e o Marcos estamos assinando um contrato, a gente está num consenso de usar o árbitro, esse cara aí que gerou essa chave, né? A gente está conversando com um cara por alguma plataforma, provavelmente pelo Nostr ali, mensagem direta do Nostr, sei lá onde. O cara nos mandou a chave, a chave pública dele, né? Não tá? Ele vai assinar esse contrato aqui. Lá no texto do contrato, que é o que a gente vai conversar agora, porque a gente vai fazer um texto de contrato. Um texto de contrato humano, não é um texto de contrato de código de quem entende tecnologia. Um texto de contrato, um PDF, um TXT, qualquer tipo de arquivo, dá para enfiar aí, entendeu? E daí a gente vai chegar nesse texto a gente vai botar todas as nossas... Claro que a gente não vai gerar um texto de contrato aqui, tá? Vamos só escrever uma coisa qualquer dentro de um arquivo TXT. Mas dentro desse arquivo TXT vão ter. Ó, Júlio, esse foi o último teste que a gente fez. O último teste. Eu ia falar pra dar uma zoada, mas eu não tava esperando vocês fazerem alguma coisa. O Miguel Medeiros, quando ele foi no nosso servidor, ele fez um contrato de moça que presta um serviço para adultos. Ele fez esse contrato. O Miguel fez essa zoeira. Cada dia, ainda cada devo ter teste salvo é uma aqui. zoeira louca, assim. Daí agora eu tô vendendo minha alma pro Marcos aí. O, E tu pode botar várias coisas aí dentro, né? E várias coisas provavelmente vão ser padrões, né? Mas em texto comum. Quem são as partes, por exemplo? O Júlio, não precisa ter o nome Júlio aí, pode ter só a minha chave Nostr. Não precisa ter o nome Marcos, pode ser só a chave Nostr dele para qualificar as partes. A gente diz quem é o árbitro é a chave tal. Né? A gente diz quanto que são de colateral que a gente vai colocar. Então, o colateral é tanto. A gente bota o objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato? A venda da alma, né? Quais são as condições de não atendimento do contrato, de quebrar o contrato, várias coisas jurídicas padrões, né? Ou ao fim do contrato, para quem que vai o colateral em cada um dos casos, tudo em texto. Mas como é que o sistema vai fazer isso? O sistema não vai fazer nada. Quem vai fazer isso é o árbitro no momento de houver alguma disputa ou não havendo alguma disputa. Ao fim do contrato, o Júlio e o Marcos vão lá e dividem o colateral pelo que eles botaram no início, ou sei lá, o que eles quiserem, entendeu? Mas esse sistema dá força para o árbitro tomar uma decisão caso uma das partes roa a corda do contrato, entendeu? Basicamente é isso que é necessário, isso é o que é o fundamental para ter um contrato privado. Tanto é que, só um parênteses, né? Eu vou emendando algumas coisas aqui. Só um parênteses de contexto do contrato, de coisas que provavelmente a gente já conversou nos outros episódios, que é a arbitragem privada que existe hoje. Arbitragem privada, tanto no Brasil, aqui nos Estados Unidos, Portugal, todos os lugares têm arbitragem privada, né? Ok, a arbitragem privada já é uma justiça privada? Em parte, sim, mas ela tem um grande problema que ela não consegue resolver. E pelo que a gente tem estudado, Enforcement. não tem enforcement. Eles não têm enforcement, eles não conseguem, eles precisam, para forçar alguém a fazer algo, eles precisam do Estado. E se há um momento que tu chama o Estado, porque um contrato serve para quando uma parte rói a corda, né? Não, um contrato não serve para ficar feliz até o fim. Se é para ser feliz até o fim, não precisaria contrato. Serve para quando alguém não cumpre. E quando alguém não cumpre, o cara, então tá, não vou cumprir, eu não vou te entregar nada. Então tá, a outra parte vai ter que chamar o árbitro para ir no Estado. Então o Estado, para executar aquilo, o contrato tem que estar totalmente de acordo com a lei local. Então é um contrato estatal. Tu não consegue fazer nada. Tá tudo sempre dentro do Estado, entendeu? Inclusive por um contrato de arbitragem privada ser executado, né? E Por isso isso que então que você a falou gente que a chave do negócio
negócio é formar um mercado de árbitros. Exato. E ter o enforcement. Sim. E ter o enforcement, que é a solução que já Uhum. tem. Isso do o enforcement foi resolvido pelo Marcos aqui. Essa é a grande solução que eu tô trazendo para vocês nesse terceiro episódio. Talvez num quarto episódio que eu volte aqui, vai ser dizer que já existe mercado de árbitros. Daí sim, daí foi validado o negócio, entendeu? Mas o enforcement já existe. E o enforcement ajuda, inclusive, as arbitragens privadas que já existem hoje, porque elas não possuem enforcement. Agora elas conseguem ter. Se elas criarem sua chavezinha nossa e tudo mais, criar o seu processo, agora elas têm um enforcement completamente validado, entendeu? Então tá, terminei a palestrinha. Ok. Boa. Então, com esse contrato aqui, pode dar uma lida aí. Eu acho que é um bom contrato. Julinho comunista. 2000, Tá bom. 2000 o quê? 2000 satoshis, 2000 Dois é 2000 Satoshi, Doge. não faltou unidade ali. Tá, ô Marcos, bota só tu colocando o colateral aí, porque eu não vou, eu não tô com a minha green aqui. Ok. Beleza. Então vai ser só eu aqui. Então vai ser só essa cláusula mesmo. Peraí. Então, beleza. Não, bom, tudo bem. Não faz sentido o Não, pode ser contrato qualquer- se não é faz com esse sentido, não faz colateral, mas sentido. tudo bem. Não faz sentido faz. isso aqui. Nada faz É sentido. só pra A gente demonstrar precisa só aqui. ter um Mas- texto aqui, tá? Mas Não, sim, provavelmente mas vai ser um a texto com ideia muitas o páginas. pessoal acho que entendeu. Vamos lá, vamos seguir. Temos um contrato aí entre nós, temos um acordo, né, do nosso árbitro lá, o... Esse tá- anônimo aí, esse sou eu. Digamos que sou eu. Sabe? Vocês É o criaram Dove, para é o mim Dove, essa tá bom. chave, por exemplo. Isso. chave do Dove. Exato. Cláusulas E aí? totalmente subjetivas. Não, isso daí é de menos. Não, mas aí é eu que decido. Mano. Sim. É um belo árbitro. contrato. Vocês não confiam no Dove, cara? Vamos lá, beleza. Não, vocês confio, confiam, né? verifico. Vocês estão Não confiando em confio. mim, né? Eu tenho que verificar o Dove. Não confio. Vamos lá. Então tá, bora lá. Daí Então é o seguinte. a gente tem que assinar isso aí agora, né? Exato. O que é esse aí que tá. Arbitrators Quorum? Isso daqui é caso tivessem vários árbitros. Por exemplo, sei lá, vou colocar o pessoal Ah, ok. aqui. Cadê o Aí você- Jeff? Tipo, pode ser Por um exemplo. multisig, assim, tipo, 2 de 3. Exato. Tem 3 possíveis, Exato. 2 tem que dar um veredito. Não, é duas, Exato. isso é muito importante deixar claro. É duas multisig, uma em cima da outra. Aqui. É isso, Pra Marcos? quem Explica, tiver ou explica interesse- melhor aí. Como é que é? Pra quem então? tiver, pra quem tiver Funcionário. interessado na parte para quem tiver interessado na parte técnica, isso é uma taproot onde tem multisigs nas taplifes, mas para o pessoal que não é técnico, basicamente o que eles precisam saber só tem duas possibilidades. Ou as duas partes concordam, ou uma parte cria uma disputa e os árbitros, né, no caso aqui foi definido que 2 árbitros, né, constituem uma decisão. 2 de 3 Então- possíveis que você seleciona. É configurável, exato. Exato. Mas olha 2 de só, 3 mais uma- o árbitro. Mais a parte. A parte sempre tem que estar junto. Ah, isso Isso que é o importante para deixar bastante claro. Porque, por exemplo, nessa modelagem que o Marcos está na tela aqui, são 5 partes, né? Uhum. As 3 de baixo, os 3 árbitros, eles não movimentam sozinhos. Se Só nenhuma das se uma partes parte assinarem, iniciar. só se uma das partes assinar junto. entendeu? Uma mais o quórum de árbitros. Ok. Isso mesmo. Isso. Essa que é a decisão. É uma parte É. mais o quórum do árbitro. Legal. Alright. Vamos lá. Drop contract. Isso é o que a gente. Essa é a solução para a dor da DAO lá, de ter saído da DAO. Como é que eu faço para confiar nesse árbitro? Né? A gente pode deixar múltiplos árbitros, inclusive árbitros que não se conhecem. Né? Um árbitro de confiança. A gente poderia fazer aqui. Eu e o Marcos, a gente não confia em ninguém em comum. Aumenta o custo também, né? Aumenta o custo. Aumenta o custo, porque a Uhum. transação ela fica maior, né, Marcos? Assim, o pagamento pro árbitro, nessa, tipo, se tu vai pagar o árbitro só para ele entrar nesse contrato, né? Esse pagamento ele vai ser feito por fora, vamos dizer, via Lightning e tal. Isso não tá na parte do protocolo, né? Agora, se tivesse alguma disputa, por exemplo, aí sim o árbitro ele poderia cobrar uma taxa a mais dele, né? Uma taxa que é só quando tem disputa. Até porque, se a pessoa não quiser pagar a taxa, o árbitro ele não vai aceitar como é que fala? Aceitar a transação ali, né? Porque seria uma das partes mais o árbitro, né? Os árbitros. Uhum. Mas Caso tenha uma eu tinha disputa entendido nisso. errado a pergunta do Reicher. Eu pensei que ele estava perguntando sobre a taxa da transação em si, porque O a contrato transação fica vai mais ficar caro, maior, né? porque aumenta a quantidade de confiança que ele está comprando, certo?
Assim, Não só disso, mas tecnicamente lá para tu botar na mempool vai ser mais caro, né? Mais Porque bytes. ela fica mais com isso. mais É bytes. que assim, quanto mais árbitros tem, mais caro fica o caminho em que teve alguma disputa. Mas esse caso em que, tipo, as duas partes concordaram, ele é sempre o mesmo Uhum. tamanho. Não importa quantos árbitros tem. Uhum. Ah, tá. Então é sempre o mesmo por isso. Mas sobre a outra possibilidade então, dessa nossa conversa, sobre ficar mais caro, sim, provavelmente sim, né? Porque tu vai estar pagando mais gente. Imagina E no mercado. provavelmente os árbitros, para entrarem no contrato, eles vão cobrar uma taxa na cabeça, né? Antes de assinarem o contrato. Que não ocorre por dentro disso aqui que a gente está Por falando. fora. Vai pagar por fora, porque isso é uma coisa. Ok, eu só vou entrar se tu me pagar. Depois de pagar, que eu dou minha assinatura lá. Entendeu? Ah, mas Não tem se como tu isso pagar. ser integrado? Acho que não tem Até dá, eu porquê. só não acho Dá, uma com o boa tempo ideia. dá, mas acho que... Mas Até eu acho dá, que não mas eu tem não acho uma boa porquê, ideia essa. porque o cara tem uma reputação. Não é pela taxa que ele vai queimar a reputação dele, o árbitro. O árbitro. Olha só, eu tô confiando no cara que vai. Não, Que claro, vai. é como na vida real das câmaras de arbitragem. Exato, exatamente. Eu vou Os pagar pro cara, o caras, cara não vai eles roer a corda por causa vivem, disso, entendeu? eles vivem de uma imagem de isenção. Tem um preço muito alto a pagar por fazer algo de errado. Muito alto. Uhum. Exato. Então, assim, acho que não. A gente. Isso até foi uma proposta do Marcos, que eu acabei ficando convencido que eu acho que não tem por que botar esse desenvolvimento para esse MVP, entendeu? Acho que. Sim, é Sim. algo que Não, com talvez, certeza. se tem alguém interessado em, né, em ajudar a colaborar Ah, com Mas isso, eu digo, talvez tem coisas que mais é até importantes. melhor. Sim, sim, sim. Mas eu digo que é até melhor tu fazer o pagamento por fora, por exemplo, via Lightning, né? Porque daí tu vai pagar menos e tal. Paga Vale menos mais a pena. taxa, sim. Sim, sim. Ô, Marcos, Então, tá, daí na conversa, né, o árbitro e vão mandar o arquivo. O Marcos me mandou aqui por Exato. fora o arquivo, o TXT desse contrato, eu tô fazendo Mandei download ele. dele aqui. Eu mandei ali pra ele e tal. E eu também coloco aqui. Que ele tem aqui, que é onde tu dropa o texto do contrato. Eu chamei de um belo nome. E aqui eu venho na parte de pedir assinaturas, né? No caso, o Júlio, o que ele vai fazer? E não só o Júlio, né? Todas as partes ali. Vão fazer o quê? Vou vir aqui em Join a Contract. Né? Eu vou mostrar agora aqui. Que daí eu acho que fica Aí, legal mostrei. no momento que tu mandar o contrato, vai aparecer para mim aqui o contrato subindo na minha tela, entendeu? Porque quando ele botar Request Signatures ali embaixo, eu vou receber uma mensagem no meu aqui que essa comunicação é feita via Nostr. Então coloca na tua tela aí Vou botar na agora, minha Júlio. aqui. Isso, enquanto não aperta ainda, Marcos, espera aqui. Derruba aí a tua, Marcos. Opa, beleza. Pausa aqui. Beleza. Agora eu compartilho a minha aqui. Tcharam. Beleza. Olha só, eu tô na tela principal aqui, Já né? está conectado. Estão vendo aqui? Eu vou botar, eu já estou conectado aqui no meu usuário do Nostr. Eu vou no Join Contract aqui. Olha só, tá nada aparecendo aqui. Agora o Marcos vai clicar naquele botão lá. Bum. Pum, apareceu aqui para mim. Que negócio sensacional. Daí agora eu pego o contrato que o Marcos me mandou e vou botar aqui, né, para bater. Porque se o contrato tiver um espaço a mais, um ponto a mais, ele já não bate, entendeu? Tem que ser exatamente o mesmo contrato. Então a gente discutiu o contrato várias vezes, chegamos na versão final. Se algum malandrinho tentar mudar no fim aqui, ele Não não vai vai andar. bater o checksum. Não Não vai vai. bater. Ó, botei aqui o contrato e vou esperar agora o Marcos assinar. Vamos ver. Certo. Só tem. Ok. Inclusive, tem O árbitro, no caso, né? Isso. É, o Marcos e pra o mim, árbitro. duas telas Os aqui. três têm que assinar, né? Uhum. Esse aqui, que é o árbitro. Ó, o Marcos Já deve ter assinou pelo aparecido aí. árbitro lá, o Dove assinou, o árbitro Dove. Uhum. E só vai, só vai ter um problema aqui. Vai lá. Ao vivo sempre tudo dá errado. Tem um problema técnico aí, né? Vem para técnico, porque é alteração de ordem. Mas está aqui. Então, seguindo da onde que estava, né?
Foi Uhum. enviado o contrato. O Marcos já assinou. Eu irei assinar o contrato agora. Botei o contrato aqui. Eita. Ah, não. Peraí. Ele lá, Em cima do coisinha, não no. não embaixo. burro. Aqui, botei o contrato aqui com esse nome lindo, e Tem que vou ser exatamente assinar. igual, né? Mesmo checksum, Exatamente mesmo. nome- igual. Tudo O igual. nome eu acho que não importa, mas o. É o checksum, né? É o que você verifica no caso. Se tem o Sim. mesmo hash. Então, o nome Sim. não muda o hash do arquivo. É um lindo SHA-256. Eu aprovei. Estou assinando aqui com a minha chave Albi. Pá, assinei. Agora o caboclo lá, o Dove, vai assinar. Opa, O também FICDOV. colocando aqui o texto, Vai lá, subir o texto. apertando E aqui ele em vai assinar. approve. Ó, Olá. assinou. Assinou. Ok. O árbitro assinou, tudo certo. Então agora a gente vai exportar o contrato. Exportando aqui. Eu vou exportar o contrato aqui para minha máquina. Tô É um botando arquivo arquivo JSON. 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 Sim. É um arquivo que é... Tu quer mostrar o JSON ou não precisa mostrar? Se quiser, pra curiosidade do pessoal técnico aí. Se Que quiser tu abrir. acha? Rapidinho, Dove, se é Denis? rapidinho, sim. É? Sem muita. Só dar uma passada por cima, sei lá. Tu quer mostrar aí, Marcos? Eu tiro aqui o compartilhamento. Só para tu mostrar o que compõe ele. Né. Sinceramente, não. Não? Então tá. Passa. É que não tem nada demais, né? Quem tiver curioso, faz aí. Faz um Exato. Seus teste. preguiçosos. Exporta. Então tá, a gente exportou o contrato, né? Então tá, o que é esse contrato? Tá né? feito o Vamos- contrato, então, né? Já tá feito o Ainda contrato. não tá bem feito, né? Tá assinado, todo E o- mundo já e o assinou e concordou com o Bitcoin? texto. E a parte do Bitcoin? Agora que é o Bitcoin, agora entra o Bitcoin. Ah, ok. Se você tem um contrato, o que eu faço com ele agora, né? Eu vou botar o JSON here, né? Que é o contract data, né? Que é os dados do contrato. Quem tivesse JSON pode vir aqui na plataforma, em qualquer momento, verificar se de fato é verdade o que a pessoa está falando, por exemplo. O Dove me entregou um JSON dele dizendo que ele assinou um contrato aqui. Como é que eu sei se isso é verdade? Eu pego o JSON do Dove, boto aqui e o contrato roda para verificar o que tem aqui dentro. Então tem duas partes conhecidas aqui, tem uma parte que é desconhecida, mas eu consigo ver qual é a chave pública dela, aqui, né? Passando o mouse ali. Dentro do JSON também consigo pegar isso aqui, copiar e colar. Esse contrato aqui, qual texto? Como é que eu sei qual é o texto que esse contrato está validando? Caso eu esteja numa negociação aqui, que eu preciso saber qual o texto que ele está. Eu vou lá e pego o texto lá da venda da alma, boto aqui dentro, verificou. É exatamente aquele texto que assinou isso aqui, tá? Então, conseguimos verificar tudo. Mas aí ele ainda não tem dinheiro lá dentro, não tem colateral, não tem força esse contrato, né? Então, vamos fazer um depósito de colateral, que é o que o Marcos vai fazer agora. O Marcos tem satoshizinhos de testnet lá, que ele vai colocar o colateral aqui dentro. Exato. Pro- Então ele gerou esse endereço aí. Eu vou pegar E esse eu vou endereço, pegar minha botar lá na carteira. mempool da E testnet enviar ela lá. pra cá. Mempool. 2K. Ponto space. Isso vai Space. ser bonito. Daí eu tenho que pegar o mempool.space e Na testnet. trocar para testnet. Ali, aí. E agora vejo aquele endereço. Ó, não botaram Olha só. pila lá ainda. Exato. Então eu posso vir aqui, minha carteira, e eu posso enviar. Enviei. Ó, chega os 2.000 satoshis conforme a gente tinha combinado. Então, se eu olhar lá agora... Não, abri, você tem que abrir ela. tem que abrir a É aba, que ele clicou no. Não, sabe? É que tu clicou no bagulho ali, no QR Code, que tu consegue enviar direto pela aba, assim. não quero perdão. abrir. Tem que abrir. Só que tá no testnet aí. Como é que tu Bitcoin conseguiria enviar testnet, direto né? pela aba? Daí, Sim. aqui, para depositar colateral, que vê a chave, né? Daí, por exemplo, aqui eu consigo verificar que tem dinheiro já neste contrato. Mas pelo próprio endereço da Multisig, eu consigo verificar que tem contrato lá também, né? Então, aqui se começa uma decisão.
aquelas pessoas que assinaram aquele contrato com a chave Noster conseguem tomar uma decisão aqui. Seja uma decisão amistosa entre eu e o Marcos, terminou o nosso contrato, a alma foi vendida, tudo certo, chegou no fim, a gente Foi a gente entregue. decide. Como é que é? Peraí, Depois que aquele endereço. entregar. Então, aquele endereço que foi gerado é um endereço, né? É uma multi. Ele, tipo, endereço multisig, é isso? Não, Ele não agora, é só uma multisig, né? Mas eu não tô entendendo. Ele foi gerado a partir de uma carteira multisig, digamos, com essas três partes, é ele isso? é. Sim, ele tem. Ele é um script Taproot, né? Ele tem Uhum, várias condições de spend ali. Não é só uma ok. multisig. Isso está descrito só no endereço. Tendo aquele endereço, ele já tem. Porque você fez a transação, você só enviou um valor para aquele endereço. O endereço. Você não colocou Sim. nenhuma condição, né, naquele momento. Aquele endereço tem Assim, um. o próprio endereço ele já faz o encoding dessas condições. É igual, sei lá, um canal de Lightning, sabe? A diferença é que aqui a gente não tem nenhuma transação Não, pré-assinada. é que vocês não têm, é que vocês não estão fazendo. Ah, como é que. Não tem Ok, uma não, entendi. decisão do start São, spend. são as NPubs da Noster. São as chaves Noster Isso. mesmo. Ok. São as Exato. chaves Noster, só essas 3 chaves Noster que podem E assinar são este convertidas em contrato. chave de Bitcoin, no Exato. caso. Porque convenientemente, e com certeza uma coincidência, não tem nada a ver com o Fiat AF, né? Chaves de Nostr e chaves de Bitcoin são basicamente a mesma coisa. No caso, Taproot, né? Então, convenientemente, uma é outra é uma, então dá pra usar no mesmo lugar. Assim, para contratos grandes, eu não recomendo, né? A gente vai ter que depois fazer uma melhoria aí. Porque se tu for ver, por exemplo, no JSON, já são campos separados, né? A identidade, né? Que é o Nostr, e os endereços não endereço, não, as chaves públicas de BTC. São coisas separadas. Então, no futuro, a gente poderia fazer alguma coisa, por exemplo, com hardware wallet. Né? Tu poderia assinar isso usando a tua hardware wallet, ao invés de assinar isso usando uma extensão, né? Daí seria code, mas isso aí é algo mais pro futuro. Sim, Por sim, enquanto, ainda estamos bem no princípio O dessa. básico, é o MVP É o aqui. O que básico, tem que MVP, funcionar, tá funcionando. o mínimo viável. Mínimo viável. Exato. E daí aqui, a gente poderia já no início deixar um time lock aqui, né? Se o negócio não for Exato. executado, se o contrato for até tal data não sendo executado, todo mundo já assina, já deixando pronto uma decisão, né? Poderia deixar aqui. Mas poderia deixar o Marcos reclamar lá pro árbitro dizendo: o Júlio não vendeu a alma dele para mim, né? O Marcos pode reclamar, né? Que o contrato não foi executado, não foi cumprido o objeto do contrato, né? O Marcos vai ir lá no árbitro reclamar, o árbitro vai cumprir o processo dele que ele prometeu lá no início, seja lá qual for, pegar provas, ele vai fazer o processo dele, né? E chegou no fim, ele concluiu, de fato, a alma não foi vendida, né? Então, o Marcos falou: eu quero os meus bitcoins de volta do meu colateral, eu quero encerrar esse contrato. E eu tenho o direito de receber esses colaterais. E o árbitro, digamos que concordou com isso, né? Então, a gente pode fazer agora esse spend aqui. Eu acho que o Marcos, tu pode fazer o spend aí, né? Pode ser, Faz pode o ser. spend e daí o árbitro assina contigo. Daí uma das partes vai assinar com o árbitro. A gente Sim. encerra o contrato. É basicamente colocar ali o Só endereço uma Claro, que vai coisa, alguém tem receber. dúvida, hein? eu queria só ver como é que o contrato está visível, esse JSON, como é que está visível neste momento, a meio, né? Com o colateral depositado. Dá para mostrarem rapidinho? Como é que é? Alguém que está vendo o contrato que não é uma das partes. Aquela telazinha, isso, essa tela aí. Essa aqui. Ele não dá para ver nada do colateral, né? Só dá para ver quem assinou. Quando você consegue- aperta Tu Start consegue, Decision, tu consegue ver aqui o que não balance. está na O interface. balance. Não está na O interface, mas dá balance. para ver. Ele Ok. verifica o endereço na. E agora a outra pergunta, É. talvez antes da saída, né? Mas tem a ver com a saída, eu gostaria de saber se após a saída, se eu consigo saber se foi assinado pelos três ou apenas por um dos clientes e o árbitro. Então, é por isso que tá isso aqui em cada um deles aqui Não, na embaixo. Não, saída, na assinado saída. o spend. É isso O que o Beck spend. tá Ah, perguntando. tá. Vamos Então tu fazer quer o saber. spend aqui.
Saber No quem que caso, tu quer gastou. saber quais pessoas especificamente aprovaram isso, certo? É isso, quais aprovaram o spend. Tu Eu consegue quero saber saber se isso. foi consenso ou se foi litígio, no fundo. Aham. Não, ainda não tem nada integrado para fazer isso, mas se tu quiser, tu já consegue fazer isso vendo, porque as condições elas estão todas nessa árvore de Taproot, né? Então, quando vai ser gasto lá, o que tu vai ver na, É a na condição que foi blockchain, executada. exato, tu vai ver, vai estar lá na blockchain a pub key de cada pessoa que assinou ali, além da Ah, própria ou assinatura. seja, a interface hoje não faz isso, mas na verdade Mas essa tá na informação mempool, já na é blockchain. pública. Já É. é pública. Eu consigo, por exemplo, fazer um timeline de quando é que foi iniciado, quando é que foi gasto, quem assinou o Sim, início, sim. quem assinou a saída do dinheiro, do colateral. Boa, boa. Por que que eu pergunto isso? Eu volto à minha questão inicial. Quando os três assinaram, ou os dois clientes, nem precisa os três, quando os dois clientes assinaram, significa que o contrato terminou amigavelmente. Quando Certo. um e o árbitro assinaram e o outro não assinou, significa que possivelmente houve um litígio, né? Sim, É interessante, é uma métrica interessante. exato. Exato. Tá bom, tá bom. Não, mas maravilha, acho bem legal isto, hein? Vai lá pro E Stack fica Legalista. Exchange, tudo em então, vamos lá. eventos Noster, né? Eu Nostr. posso. E Sim. peraí, alguém que esteja observando o meu Nostr, ele vai, como ele vê esses contratos que eu tô criando? Ele vê um blob lá de Ele vai ver um blob encriptado. encriptado, né? Não vai entender o que está acontecendo realmente. Sim. E além de que eu coloquei como evento efêmero, né? Então, tipo, se a pessoa quisesse, tipo, ela não consegue pegar todos os contratos que tu já fez em toda a história. Só se ele ficasse, sei lá, 24 horas por dia ali, monitorando, aí ele ia conseguir ver Uhum. que tu tá fazendo um contrato naquele momento. Mas ele não ia conseguir ver os detalhes desse contrato. Entendi o que você está falando. Que os relays não tem, não ficam propagando ele funciona por entendi, um evento efêmero, ok? Que significa que Sim, ele se propaga por um tempo curto de tempo e depois não fica mais. Ou seja, você tem o exato, JSON lá para recuperar isso quando você precisar. exato. Então, ok. É, Vamos. não, eu só fazer aqui um pequeno comentário, tá? Eu depois até talvez dê direito a um episódio, não sei, vamos ver. Mas Opa. em maio do ano passado, eu fiz um teste manual de algo assim, tá? O que que eu fiz? Havia um cara que queria, até foi um ótimo negócio para ele, né? Ele precisava de uma pequena quantia em reais, que na verdade ele ia comprar Bitcoin com ela, e eu emprestava a ele essa pequena quantia em reais, e ele me colocava numa carteira multisig um valor em Bitcoin como colateral para garantir o empréstimo, tá? Uhum. E todo mês ele paga os juros em reais desse empréstimo e no fim ele paga o principal de uma só vez. Imagina, isto foi maio de 23, ele vai pagar em maio de 24. Ótimo negócio para ele, péssimo para mim, né? Mas era para testar também, são valores pequenos. E a carteira multisig precisa duas de três assinaturas, que sou eu, ele e um árbitro que nós nomeámos, uma pessoa de credibilidade comum, né? Pois se nós Uhum. gravarmos o Sim. episódio em maio, se eles toparem, né? Dizemos o nome de todo mundo e tal. Acho que foi uma experiência legal, interessante. Foi mais pela graça, não são valores muito altos. Eu acho que eu conheço uma das pessoas aí, tá? Eu também acho que eu conheço uma das partes que o Uma Denis delas contou uma conhece de história muito certeza. igual. Uma delas conhece de certeza, talvez as duas, não sei. Ou as três junto comigo. Mas pronto, está em curso, né? Estamos já quase no finalzinho. Era interessante, isto poderia ter sido tudo feito aqui, Exato. O próximo vocês Sim. faziam, hein? não O é? próximo- Porque, É assim, legal, daria um bocado mais de estrutura. Funcionou, né? É manual, funciona, né? É, mas aqui daria um pouco mais de estrutura à coisa, né? Mas é legal, ou seja, nós temos neste momento os três acesso a uma carteira
que dois de nós, os três, conseguimos movimentar e pronto, e tá. As regras estão super claras e tal. O contrato tem sido tentado ser cumprido direitinho. E até chegámos a pensar em coisas de time lock. Sei lá, óbvio, né? Somos todos novos, Já felizmente. tem. Mas pensava, se um de nós morrer e tal, o que é que acontece? O que é que acontece e tal? Porque Tá aqui, isto é um ó. exercício, não era tanto pelo valor envolvido, era um exercício de testar um acordo totalmente privado e descentralizado entre partes, né? Era mais isso, né? E então até pensámos em histórias de time lock, não chegámos a colocar, tá? Nenhum time lock. Então, se alguém morrer dos três, os outros dois têm que se virar, não é? Esse Mas é negócio aqui, engraçado isto. Isso se daria para você ter feito colocar, totalmente aqui. se você colocar o time lock aqui, o que você vai criar é o quê? Uma transação que você não pode, que não vai ser transmitida agora, é isso, né? Exato, Ou seja, exato. a ideia é isso aqui, que nem o Becas falou, é você já gerar um contrato, digamos, que finaliza, digamos, se até o dia 10 de maio não houver outra, né, Uma que a sobreponha, que a sobreponha é aquela, é a final é já, aquela. tá fechado o contrato. Digamos que o seu contrato seja, né, dependente de uma data, por exemplo. Não, ou essa é a garantia da morte de Ou alguém. a Eu acho garantia que de morte, exato. tu pode fazer um contrato aqui de longuíssimo prazo, né? Tu pode fazer um contrato aqui, sei lá, um contrato de trabalho que talvez não tenha nem fim, o contrato, né? Que não tem prazo de Repara, fim. por exemplo, este caso, né, que eu dei de exemplo, o cara, portanto, eu tenho a multisig tem o colateral e o cara tem o meu dinheiro. Digamos, se houver um desastre, o time lock podia ser o colateral vir para mim, porque significa que aquilo ficou a meio. Se ficou a meio, o lógico, né? Então podia-se deixar uma transação pendente para maio de 2025, em que vinha para mim. Até lá, teoricamente, deveria voltar para o dono original, né? De alguma forma. Mas, enfim, achei muito legal. Ou seja, eu estou já aqui dando Maquinando, né? Já tá. um exemplo concreto que eu vejo, isto obviamente cobre qualquer tipo de contrato, mas eu dei um exemplo concreto em que eu acho que havia uma aderência boa ao que vocês montaram. Acho que há uma aderência boa, né? Essa pessoa e o árbitro poderíamos ter feito tudo aqui. Na altura não existia, né? Sim, sim. Sim. Sensacional. Vamos lá. Faz esse Legal. withdrawal aí. Vai alguém. Ok. Tem a Ele tá disputa. botando 1.800 porque 200 fica de taxa, né? Isso. Ok, vou criar aqui Isso spend. é configurável, né? Configurável. Sim, sim. Tu coloca ali quando tu vai para cada endereço, né? Pode enviar para endereços diferentes. E aí o que sobra fica de taxa. Poderia, por Enfim. exemplo, digamos, aqui deu uma disputa, né? O árbitro Fala, em lá caso no de disputa, contrato. ele leva 5%. Exato, exatamente. Em caso de disputa, ele vai pegar uma parte do colateral. Ele bota isso no contrato. E ele, então tá, lá no fim eu vou receber 400 satoshis se eu participar da disputa, se eu trabalhar de novo, se eu fizer parte da disputa. O que garante que tu vai pagar isso? Ele não vai assinar até ele ser pago, entendeu? Daí Ele ele só vai garante o assinar pagamento quando dele. tiver Quando tiver o campo pro endereço dele endereço ali com dele o também. spend. Sim. Com o spend dos 400, por exemplo. Aí o Marcos tá fazendo tudo de volta para ele os 1.800, né? Mas Uhum. Pois é. tá, ele vai Enfim. botar ali. Quer que eu bote a minha tela para ver agora tu apertando e eu recebendo de volta aqui? Se funcionar, vamos ver. Ah, dá para Vamos ver. enviar Pode ser. via Noster também. Ah, que legal. Aham. Recebe, Envia já eu por recebo mensagem direto. direta para um dos. Que é Porque mensagem aqui, ó, privada criptografada, né? vai Sim. receber, todos vão receber, né? Todas as partes vão receber. Assina quem quiser assinar, né? Entendi. Eu tô Mostrei. dividindo a minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Aham. O Marcos foi em Start Decision, né? Eu vou em Approve Decision, né? Certo. Agora Ok. o Marcos vai apertar lá. Uhum. E realmente, pra ti não funciona por alguma razão. Tá, não recebi. Mas Mas dá não pra tem mandar o problema. texto, né? Dá pra mandar o texto da PSBT Sim, aqui. sim. Marcos Não vai sei me passar o porque. texto. Pro Júlio, especificamente, isso não funciona. Eu não Talvez, sei sei o que lá. que deu. Deixa Faço eu ver ideia no por quê. usuário do árbitro, ver se funcionou aqui. Deixa eu ver se o Ctrl árbitro recebeu. F5. Vê se não vai aparecer o próprio. Ctrl F5?
Dá Daí ele uma... vai sair. Ah, vai sair do seu... Ele vai sair do. Do Albi? Não, Ah, manteve. vai. Volta pro home lá. Não, volta pro home lá pra colocar o contrato de novo. Ah, o contrato. E... Approve Approve. decision. Não. Ó, fica esperando mas por acho que um não. evento nosso aqui. Sim, sim. Ah, Mas Olha lá. enfim, eu te recebi. mandei. Olha lá, chegou, Recebi. tá vendo? Olha lá, funcionou, hein? Aqui, ó. Daí eu vou verificar que provavelmente no contrato tá escrito qual é a chave. Provavelmente vai estar escrito as chaves de cada um para receber futuramente, entendeu? Porque o árbitro, no meio do processo, ele não vai ficar perguntando: qual é a tua chave que eu vou te pagar? Não, tu vai ter que pagar para a chave que estava lá, provavelmente, né? Então, eu vou verificar lá no contrato. Tá, eu tô aqui com o meu. Deixa eu pegar o do árbitro aqui, porque eu quero assinar pelo árbitro, né? O árbitro, cadê ele? Cadê o árbitro nessa hora? Tá aqui o árbitro. Ah, eu não tô vendo o seu árbitro Peraí. aí, hein, Júlio? A gente não tá vendo. Aqui tá o árbitro. Ah, ok. Aqui é o usuário do árbitro. Uhum. Ó, ele recebeu também. Ele vai aprovar. Que E outra daí, atração? cadê? Deixa eu botar aqui na tela. Aqui tá a transação que entrou os 2.000 sets aqui, né? Uhum. Agora eu vou publicar. Você poderia copiar, enviar, né, por e-mail, se Poderia fosse copiar, enviar. inclusive o caso do time lock, né? Você faria isso, copiaria e guardaria para publicar futuramente. E, né, como essa não, Ou essa é caso tu agora, tá trabalhando imediata, não tem offline, time caso tu lock. tenha... Tu tá trabalhando com milhões de reais aqui, né? Tu vai ter um computador offline trabalhando. Offline, pode Tu crer. vai ir aqui no copy aqui, né? Vai passar por um pendrive, fazer. Daí Vou o fazer pessoal direitinho. assiste os bitcoinheiros para entender do que eu tô falando. Ok? Tá aqui. Pum, saiu aqui. Saiu? Já Saiu foi, já agora foi. mesmo. 1.800 saiu. Uhum. Funcionou direitinho. Inclusive, se Contratos quiserem, finalizados. Quer se quiserem mostrar... enviar aí, Vai lá. ali, se tu clicar na transação, nessa última aí, eu não Aqui. consigo ler o nome, mas é essa aí mesmo. Essa aí. Dá pra ver nos detalhes dela, clica nela aí e vai ali embaixo em detalhes. Aí, lá em cima, embaixo do gráfico. Aí, Aqui. Detalhes. Uhum. Se tu for ver aí, essas são as chaves de quem assinou. Aquilo que o Então, Becas se tu perguntou. pegar Uhum. isso, pega a chave pública Isso aqui? desse árbitro aí. Eu não sei qual delas é, mas uma delas aí é pra ser a chave Deixa eu ver, pública cadê a do chave árbitro. pública do árbitro? Tá aqui. Começa com 6, C5. 6C5 tá aqui, ó. 6, E 5, essa aqui é a tua chave pública, então, Marcos, porque foi tu que assinou. Sim. Sensacional. Tá aí, Becas, tem aí. Ó. Chat Jaffe, Sly Right About Way, hein? Caramba. Inclusive, será que o Fiat Ah, Jeff assiste? Será que o Fiat Jeff assiste Bitcoinheiros? Porque se tu assiste, ó, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não falou nada lá, cara? Você entrou no server e falou nada? Ele entrou no nosso Discord lá, só que nunca falou nada. Mas, ok. Se um dia ele quiser se manifestar, ele se manifesta. Ele é Quem reservado, quiser, é reservado. é reservado, tá certo ele. E é isso, pessoal. Foi isso que a gente desenvolveu, tá funcionando já. Quem quiser participar, é só entrar no nosso Discord. Eu mando o link aí pro Dove Isso. colocar. Vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. Discord do Private Law Societies. Muito bom, hein? Tá bem interessante, cara. Tem tantos usos potenciais isso aqui. Aham. Não quero queimar a largada, não quero queimar, deixa eu Depende apenas de desenvolver assim. interface. Por enquanto são contratos entre pessoas, né? Uhum. Mas dá pra fazer tanta coisa com isso, ainda mais Exchange. pensando em Noster, rede Exchange social. peer-to-peer, Sim. por exemplo. Tudo, aposta, enfim. Empréstimos, Deixa. apostas. Cara, tem tanta coisa. A gente tava pensando assim, tipo, dava pra fazer claro que o nome vai ser outro, mas daria pra fazer uma defensoria pública em cima disso. A gente tava pensando uns tempos atrás. Defensoria privada. Defensoria privada, sei lá como é que seria o nome disso, mas tipo, eu quero escolher um árbitro, só que eu não confio muito dele, o contrato é muito grande. Eu crio um outro contrato,
com um defensor público, com alguém que eu confio e com um árbitro. E daí o árbitro bota o colateral nisso para ele se comprometer naquele contrato que eu tô entrando lá, entendeu? E daí eu sei que Exato. esse cara aqui, que eu confio mais do que no árbitro, vai estar com o do árbitro na reta. O árbitro vai deixar o dele na reta para tomar uma boa decisão. Ou seja, tudo isso é para mitigar aquele problema da DAO, né? Porque a DAO dá uma boa solução para o árbitro se comprometer. Mas aqui, com esse monte de árbitro que pode ter vários árbitros, ou tu criar uma cadeia de contratos em cima, cara, tu pode fazer um monte de coisa. Pode fazer uma sociedade, tu pode criar uma constituição de um grupo de uma sociedade. Todo mundo assina com um determinado árbitro, pessoas que tu confia, um determinado contexto que tu te compromete com uma grana, tu bota como colateral, e eu me comprometo com aquele. Daí é um contrato social de fato, né? Um contrato que tu assina, tu te compromete com colateral, Sim. com alguém que tu confie, caso tu roa a corda de alguma coisa geral. Cara, dá pra Contrato fazer de muita coisa. casamento, um monte de coisa. Um É, monte de coisa. Mudar, esses contratos, como é que chama? Esses de família mesmo, de casamento, de religioso até. Exato. Hoje em dia Lote. precisa do árbitro, do chefe da tribo, pode usar o Bitcoin como chefe da tribo. Tem muita coisa assim. As ideias vão longe, assim, a gente vai longe. O esquema Sim. agora a gente precisa. Primeiro o feedback do Miguel, a gente tem que trazer pra cá, né, Marcos? Pode O ser. Miguel. O Miguel. Ele já tá puto faz umas 2 semanas já. O Miguel Medeiros, né? Todo mundo conhece aqui. Ele falou, cara, vocês têm que melhorar uma coisa. O design disso aí tá feio. Então, assim, se Sim, tem já algum tem. design aqui que tá nos ouvindo, a gente precisa de alguém. Porque isso aqui é tudo voluntário, pessoal. Tá todo mundo despendendo tempo de graça aqui. Ninguém ganha nada. Eu e o Marcos, a gente não vai ganhar nada por botar isso aqui no ar. Nada, zero. A gente não tem fee por utilizar isso aqui, nada. É Uhum. tudo. Então, se tiver algum designer que é bitcoinheiro e pró-liberdade, assim, para nos ajudar com isso, entra aí e dá uns pitacos de o que a gente tem que melhorar. Eu e o Uhum. Marcos, a gente não sabe fazer isso. E nem os outros que estão lá também, são tudo cabeça dura, assim, tudo Queria eu. caipira. É, o código é todo público, né? Vocês podem ir lá, começar a mexer nele, fazer a versão de vocês, enfim. Inclusive, uma coisa Inclusive, que. quem quiser, vai lá, testa e encontra bug, o cara precisa encontrar Exato. bug, ajuda, vai, tem que, quanto mais gente, né, olhar, melhor vai ficar isso aqui, Sim. mais fechadinho, mais útil, né, para as pessoas vai ser. Sim. Exato. E sinceramente o que a gente mais precisa agora é uso, né? O pessoal começando a usar mesmo. Até pra criar essa comunidade, esse network effect, né? De pessoal virando árbitro, um árbitro confiável, que nem tem o mercado de P2P hoje em dia. São árbitros que as pessoas confiem, né? Tipo, tem os advogados que entraram lá no projeto já, que aparentemente eles vão ser os primeiros árbitros, né? Eles vão ser as pessoas que o pessoal confia mais, assim, porque eles entendem de processo, entendem como fazer um processo, é o que eles estão falando lá, né? Então, eu provavelmente escolheria um deles, né, para ser o primeiro árbitro de um contrato. E a gente não sabe, uma coisa que eu sempre brinco, a gente não sabe qual é o PIB da PLS, né? A gente chama tudo isso aqui de PLS, né? A gente não sabe qual é o PIB, a gente não sabe quantas pessoas estão fazendo contrato, se vão fazer contrato, a gente não sabe qual o Porque é tamanho que vai privado. ser disso. Exato. É privado, as E pessoas não estão vamos, fazendo. não vão saber, né, ou seja, Não vão ninguém vai... saber, é simples. Ninguém, Não, ninguém quer sabe dizer, quem vai dar, são, de nem repente sabe. dá para ter alguma métrica, é padrão aquele, os detalhes lá da transação? Né, meio padrão, não tem muito, aquela, seria uma chave pública de Bitcoin também, aquele número. Ou não, O que? aquela, A endereço? não, o que aparece lá quando é publicada a transação de Cara, ele settlement, lá não dá pra saber exatamente, porque ele poderia ser um monte de outras coisas. Ele, no final das contas, é só uma árvore com várias multisigs. E deve ter mais outros protocolos que fazem a mesma coisa, então que usam não tem como multi. diferenciar. Vão ter, Não né, deve. vão existir muitos aí, Não, mesmo o Lightning também, né, Lightning, por exemplo. Sim. Acho que pode ser parecido. Um fechamento de canal Lightning pode parecer com um fechamento de contrato. Se for, né? Duas partes, só duas chaves. O que a gente precisa de pessoa usando e algum designer aí para nos ajudar com isso aí. Quem quiser entrar, então entra lá no Discord. Tá bem legal as discussões, a gente conversa toda quinta, fim de tarde, sobre isso. Tá muito voltado para brasileiros, né? Porque está sendo feito por brasileiros, mas a gente tem os canais. Ele é mais voltado, ele é todo em inglês, fica tudo sempre em inglês.
todos os documentos são em inglês, então o nosso foco é atingir fora do Brasil também, né? Mas quem precisa mais de justiça atualmente é brasileiro. Então, É, tá é triste, igual, é igual a adoção do Bitcoin. O primeiro É, país exato. ruim que adota. How about